Eu quero aqui trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para que você entenda quem é você no processo e como você deve se comportar em tudo aquilo que surgir diante de você. Como que surge o processo de liderança? Liderar sobre calmaria, liderar sobre ambiente de tranquilidade, liderar sobre um processo que funciona, é fácil, porque você já pega o processo e simplesmente se insere ali e a coisa continua acontecendo. Mas mesmo assim, as pessoas às vezes se perdem em algo que funciona. Liderar sobre circunstâncias adversas, você aparecer no momento onde a palavra é contraditória, onde aquilo que está surgindo é completamente contrário à sua expectativa, e mesmo assim você precisa entrar no processo para fazer isso acontecer. É aí que surgem, de fato, os verdadeiros líderes. E se você parar para pensar, e você pode me dizer, pastor, mas eu não sou líder. Líder não é apenas aquele que está diante de um processo. Líder é aquele que acorda de manhã e precisa tomar decisões. E essas decisões vão nortear o seu dia. Essas decisões, elas vão produzir impacto na sua vida como um todo. Essas decisões que você toma ao levantar, ao ouvir uma notícia, ao ser informado de alguma coisa, elas vão determinar em que circunstância você vai reagir a elas. Então, todos nós estamos liderando em algum tempo. É importante estabelecer aqui uma informação. Nós temos sim o executivo, comandado pelo presidente, nós temos o judiciário, comandado pelos seus juízes, nós temos o legislativo, comandado pelos senadores e deputados, mas nós temos o governo eclesiástico, comandado pelos ministros, comandado por Deus, comandado pela igreja. E a igreja hoje precisa se levantar como voz profética. É um tempo da igreja se levantar, é um tempo da igreja abrir o céu. Qual é o nosso governo? Nosso governo é o governo do céu. Então é um tempo de nós abrirmos o céu sobre as nossas vidas, sobre as nossas cidades, sobre os nossos trabalhos. É um tempo de nós abrirmos o céu, comandando o governo de Deus. É um tempo da igreja aparecer como igreja. Ei, querido, nós somos a igreja, você é a igreja, a pessoa física é a igreja. Onde você está, você representa o nome do Senhor. Aonde você entrar, você representa o nome do Senhor. Então, quão é importante você aprender nesse cenário, qual é o seu papel, qual é a sua importância, que fundamento você vai liderar, sobre que palavra você vai abrir o céu. É bem verdade que o espírito de Jezabel tem uma intenção de calar o profeta, de calar a voz da igreja, de impedir que a igreja se manifeste, de impedir que a igreja se pronuncie. Ei, querido, hoje, em nome do Senhor Jesus, você pode se pronunciar, mas não necessariamente precisando ir às ruas. Você pode se pronunciar dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Você que tem o seu trabalho, você pode entrar no seu trabalho e se pronunciar, declarando o nome do Senhor Jesus nos ambientes em que você frequenta. Esse é o seu papel. Nós estamos aqui em prol de sentir de Deus e receber uma experiência de Deus, porque a partir da minha experiência em Deus, eu vou ministrar essa experiência na vida das pessoas. Você é portador de uma experiência sobrenatural. Em Josué, capítulo 1, versículo de número 9, a palavra do Senhor diz para ele, não te mandei eu. Então, Josué tinha recebido ali uma informação de que Moisés era morto. E que a partir daquele momento ele deveria assumir o processo de liderança. É complicado você se estabelecer quando muita gente boa já fez alguma coisa. É complicado você entrar com fantasmas de coisas boas que aconteceram. Quem sou eu no processo para assumir uma posição de líder nessa circunstância? Quem sou eu no processo para me colocar de pé diante dessa circunstância? Nós que temos o conhecimento de Deus, Ele diz na sua palavra, não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós outros. Ei, querido, você é a escolha de Deus para esse tempo. Você precisa discernir que você foi levantado, você precisa discernir que você foi convocado para ser voz de Deus para esse tempo. Então não foi você que aleatoriamente escolheu a Cristo, mas Ele que escolheu. Ele diz, vinde a mim, vinde a mim. E essa convocação é para os céus. Então não foi eu que te mandei. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso não era apenas uma questão física. Ser forte e corajoso era internalizar
uma identidade espiritual. Porque se Deus estava dizendo, eu que te mandei, eu preciso ter construído uma relação com Deus de tal qual que eu passe a entender o que Deus pode fazer comigo. E andando com Deus, eu preciso compreender que Deus, Ele é completamente pleno em todas as coisas. Ele pode fazer qualquer coisa. E se Ele me comissionou para algo, a unção que me capacita para fazer algo vai estar sobre a minha vida. Então ele ainda diz, ser forte e corajoso. É importante que você dialogue com você mesmo. É importante que a conversa interna comece a ser estabelecida. Você vai parecer um maluco conversando com você o tempo todo. Por quê? Porque é importante que você discuta os pensamentos que lhe vêm à sua cabeça. É importante que você discuta que pensamento é esse que me vem à cabeça. Por que eu estou pensando assim? Porque esse pensamento está trafegando por mim. É importante que você discuta e dê retorno a isso, repreendendo os pensamentos. Porque Deus diz para ele, ser forte e corajoso, e ainda não temas, não tenha temor, e nem se espante. Não ande por esse espírito, porque a palavra diz que o diabo está ao derredor, procurando um ambiente para que ele possa habitar. E se você oferecer esse ambiente de espanto, de temor no sentido de medo, ele vai encontrar um lugar para habitar. Pastor, mas a circunstância ela é real. A gente sai do lado de fora e a gente percebe que o ambiente não está para quem quer ir para a rua. Ei, então é agora em que você vai operar os decretos espirituais. Não se espante com isso. Por quê? Porque você vai se levantar como um líder de Deus. Amém? Como que você vai levantar como líder de Deus? Porque as pessoas verão o que Deus pode fazer na vida daqueles que o servem. Porque a palavra do Senhor diz, novamente verão a diferença em que eu posso fazer na vida daqueles que me servem. Existe uma separação clara quando a gente está dentro de um ambiente onde os princípios que governam a nossa vida são os princípios de Deus. Existe uma diferença clara, existe uma demonstração no seu vigor, na sua aparência, na sua demonstração de ação, quando você está confiante no Senhor. Porque o Senhor diz, teu Deus é contigo por onde quer que andares. Significa que o processo da minha jornada, ele não é em si mesmado, hein, querido? Não é porque eu confio em mim, não é porque eu confio na instrução, não é porque eu confio no meu conhecimento, mas é porque eu confio em Deus. Ele é o autor e consumador da minha fé. E porque eu confio nele, eu preciso crer nessa palavra. Então, nesse início, Deus disse que Moisés tinha morrido. E que agora Josué assumiria o comando do povo de Israel rumo à terra prometida. Nós estamos em Canaã. Nós estamos na terra que o Senhor prometeu. Nós já habitamos o lugar onde o Senhor nos prometeu e prometeu aos nossos antepassados que seria a nossa herança. Então, nesse momento, é o momento da igreja ocupar o território. É impedir que essa hoste, que essa potestade espiritual ocupe o território, trazendo sobre nós esse espírito de medo, de ansiedade. Porque eu fico imaginando, muita gente talvez não seja nem atingida pelo sintoma do vírus, mas vai ser acometida de outros males. Ansiedade, depressão, opressão. Vai responder fisicamente de outra maneira. Então, o inimigo venceu. Porque se ele te manter ansioso, se ele te manter em pânico, se ele desenvolver síndromes em você, você passa a impedir que a verdade de Deus opere na sua vida e através de você. E é isso que nós temos que fazer com que a vontade de Deus opere através de nós. Assim como Deus programou para nós uma jornada de crescimento, Ele vai estabelecendo nas nossas vidas um terreno, porque à medida em que passamos por campos minados, nós vamos ver que vamos vencendo e progredindo em fé, até chegarmos aonde Deus planejou para nós. A progressão em fé é quando Deus diz para Josué, Josué, seja forte. Forte é o quanto você é capaz de sustentar a sua fé em momento de adversidade. O quanto a sua relação, a sua construção com Deus te mantém com os olhos fixos na direção que Deus tem te dado. Porque é importante, às vezes Ele está te mostrando sim o seu destino, mas Ele necessariamente não está te dizendo por onde você vai passar.
Né? Às vezes, se Deus mostrar para nós por onde nós passaremos, a gente desmaia. Não foi assim com o povo? Nós vamos para a terra que o Senhor nos prometeu. Mas chegando no meio do caminho, eles começaram a perceber o que estava acontecendo. E o povo começou a desanimar. Ei, querido, não desanime, não desanime, não desanime. Então, mas para que isso aconteça, eu preciso compreender o espírito daquilo que Deus falou para Josué. É uma posição da nossa parte. E isso vai ter sempre que ser tomado por mim e por você. Olha o que diz em Josué 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Essa é uma boa palavra. A resistência, então, ela vai surgir. Significa que haverão dias em que a resistência vai se levantar. Haverão dias em que a montanha parece que aumentou o nível, né? Era de 35 graus, agora está de 45 graus. E aí você percebe que a subida ficou mais complexa, mais pesada. Mas a palavra diz que ninguém te poderá te resistir todos os dias. Tem de ânimo. Não é assim que a palavra do Senhor diz? No mundo tereis aflições, ou seja, no mundo tereis resistência. Mas permaneça animado. Ou seja, para que você possa estar preenchido, você precisa estar com a sua alma completa. Amém? Permaneça animado. Ninguém te poderá te resistir todos os dias. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Ei, querido, pastor, mas isso foi um outro tempo. Ei, Deus é o mesmo. Os problemas estão aí, para que o nome do Senhor seja prevalecido diante dos problemas. Então, se nós somos a voz profética, se nós somos o governo profético, se nós temos o decreto profético, é um tempo da igreja se levantar com clamor, é um tempo da igreja se levantar com decretos espirituais, é um tempo da igreja se levantar, porque as pessoas precisam ver que em meio à crise, você permaneceu. As pessoas precisam perceber que em meio à crise, a sua empresa permaneceu. As pessoas precisam ver que em meio à crise, a sua saúde foi preservada. As pessoas precisam ver que em meio à crise, a sua sanidade mental foi preservada. As pessoas precisam ver que em meio à crise, a sua vida espiritual foi preservada. As pessoas precisam ver que em meio à crise, a sua família saiu melhor do que entrou nela. As pessoas precisam perceber que o seu casamento saiu mais consolidado do que quando você entrou para dentro da sua casa. Em meio à crise, é o momento de nós respondermos de maneira positiva. É esse o propósito de Deus, para que os filhos do Senhor se manifestem. A humanidade anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? Então nós temos que nos manifestar. Então, ele diz, assim como serei com Moisés, serei contigo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Então, chega daquela sensação de que eu estou sozinho. Né? Senhor, ei, existe uma palavra, né? Existe uma palavra, eu estarei convosco todos os dias. Não foi a mesma palavra que ele disse para Josué aqui? Não te deixarei e não te desampararei. Eu não te deixarei. A minha comunhão, ou seja, a minha vida em comum com Deus, com Cristo, na figura do seu Filho, na figura do seu Espírito, eu preciso estabelecer uma vida comum, para que de fato eu possa ter a certeza de que a presença dele é comigo. Então ele ainda fortalece mais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Olha que coisa maravilhosa. Deus está dizendo para Josué, Deus está dizendo para você, essa missão é tua. Essa missão agora é tua. A missão de produzir paz é tua. A missão de produzir vitória é tua. A missão de liberar a palavra é tua. A missão de mudar o céu, a missão de mudar o ambiente, a missão de mudar a atmosfera é tua. A missão de conduzir o povo para a minha presença é tua. A missão de gerar experiência para as pessoas do quem eu sou é tua. A missão de trazer palavras que vão produzir vida em lugares onde a morte está visitando é tua. A missão de ser um agente de transformação para a sociedade agora é tua. Amém? Então eu quero declarar
que eu vou estar com você. É o que Deus está dizendo para Josué. Josué, a missão agora é tua. É o que Deus está dizendo para o Filipe. Filipe, a missão agora é tua. É o que Deus está dizendo para o Plínio. Plínio, a missão agora é tua. Mas eu quero dizer para você, nessa missão que eu estou incumbindo você de fazer, eu estarei contigo. Amém? Pro que der e vier. Senhor, você vai estar comigo para quê? Pro que der e vier. O que surgir no projeto, eu estou com você. E ninguém vai te resistir todos os dias da sua vida, porque todos verão os sinais de Deus sobre você. As pessoas podem até se levantar, as palavras podem até vir, mas quando chegarem em você, encontrarão aquele que prometeu que estará contigo todos os dias. Então é isso que precisa me movimentar. Deus estava falando sobre Josué ser bem-sucedido em estabelecer a sua vida na terra. E isso é para nós. O propósito de Deus é que sejamos bem-sucedidos, aonde quer que andemos. Então, querido, não se trata de localidade, se trata da presença em que eu carrego comigo. Amém? Essa palavra me garante que aonde eu for colocado, eu preciso levar comigo a presença de Deus. Porque é essa presença que vai garantir que eu seja bem-sucedido. Amém? Esse é o propósito de Deus. Então, você pode até se achar inteligente, capaz, preparado, mas sem a presença de Deus, querido, tem prazo de validade. A presença de Deus é que nos mostra e nos garante a continuidade de algo. É o que nos garante que as coisas vão acontecer. Então, ser forte e corajoso não é um posicionamento automático, carnal. Ser forte e corajoso não é fazer apenas parte da sua personalidade. Ser forte e corajoso é um posicionamento de espírito. É a maneira em que você se decide se posicionar em fé. Amém? Então, é importante a gente entender que é um tempo de posicionamento. É um tempo de você mudar a direção da sua vida. E eu tenho dito por esses dias que hoje nós precisamos aprender a mudar como falamos. Nós precisamos aprender a mudar de que maneira dizemos as palavras. Por quê? Porque a maneira em que eu digo a palavra vai dizer exatamente o que tem dentro de mim, né? A palavra do Senhor diz que a boca revela aquilo que está cheio o coração. Então, se você tem pronunciado palavras de medo, se você tem pronunciado palavras que geram dúvidas, se você tem pronunciado palavras, significa que dentro do seu interior está faltando palavra de Deus. Porque quando Deus diz para Josué, para você ser bem-sucedido, não te aparte da palavra. Pronuncie ela. Porque é ela que vai alimentar a sua fé. Não é assim que a palavra do Senhor diz, que a fé vem por ouvir. Ouvir qualquer coisa. Não. Ouvir a palavra de Deus. Então, é um tempo agora de você fazer aquilo que você dizia que não tinha tempo para fazer. Ah, pastor, eu não leio porque eu não tenho tempo. Eu não estudo porque eu não tenho tempo. Ei, acabou, desculpa. Amém? Comece a mergulhar na palavra, comece a ler a palavra. Então, a palavra ânimo, ela não está na Bíblia para nos deixar empolgado momentaneamente. É algo real e para ser vivido de forma contínua. Não é? Eu não estou aqui para injetar em você algo para você viver para o domingo. Eu estou aqui para injetar algo em você para que você viva isso todos os dias da sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que ninguém te poderá te resistir todos os dias. Amparado pela presença de Deus. E olha o que diz em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que ousa contra nós em juízo, nós a condenaremos. E que esta é a nossa herança no Senhor. Autoridade para que uma arma forjada não tenha êxito contra as nossas vidas. Autoridade para que nós condenemos as palavras de maldição. Amém? Então, esse é o princípio da palavra do Senhor. Mas para a gente conseguir nos estabelecer sobre isso, precisamos da mão de Deus. Nos dirigindo, nos conduzindo. Porque os inimigos estão prontos para nos destruir todos os dias. Mas Deus disse que não nos desamparará. Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho possa fazer isso. Mas Deus diz, eu jamais me esquecerei de vocês. Amém? Então é um processo de comunhão, é um processo de entender. Deus sabia que Josué teria que definir o seu posicionamento se ele quisesse ir até o final da jornada.
Então, ser forte e corajoso. Então, Josué era alguém valente? Sim, mas Deus diz que ser forte e corajoso era uma personalidade espiritual. Era ser acometido de convicção no seu coração das palavras de Deus. Então, quando Deus estabelece em você quem você é o filho amado em quem Ele tem prazer. Isso é bênção. Isso me faz entender que eu tenho uma vida que traz prazer no Senhor, né? A alegria do Senhor é a minha força. Ou seja, aquilo que faz o Senhor alegre me fortalece. Então, esse é o processo que eu preciso viver. Então, a partir do momento em que eu defino isso, o homem natural, ele anda pela influência dos sentimentos. Quando o homem é natural, ele anda por aquilo que sente. Ele anda pela sua razão mais do que qualquer outra coisa. Mas se você posiciona de outra forma, você percebe que você se torna um gigante em coragem. Golias, ele era infinitamente mais forte, mais preparado, mais habilidoso do que Davi. Existiam soldados no fronte de guerra que deviam ser extremamente habilidosos naquela batalha. Saul deveria ter no seu comando soldados extremamente habilidosos. Mas eles reconheceram na voz do inimigo o medo. E a partir do medo eles se paralisaram. Então, me entenda que quando Davi se posicionou para o ataque, ele trouxe a chave da sua vitória. Ele dizendo assim, não, eu não estou indo em meu nome. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. A partir do que ele trouxe para dentro do seu interior, revelou o seu exterior. E ele foi bem sucedido na batalha. Então, não é você que vai vencer isso. É você em nome do Senhor. É você em nome de Deus. É você, a igreja do Senhor, em unidade, vencendo em nome do Senhor. Então, a gente precisa entender que a minha expectativa é que tudo em Deus vai ser funcional. Amém? Não é assim que Salmo 91, 10 nos garante? O que ele diz lá? Que mal nenhum chegará à tua tenda. O que é a tenda, pastor? Tenda é a sua casa. Tenda é aquilo que é precioso. Tenda é o lugar que você guarda. Tenda é um ambiente de segurança. E a palavra diz que mal nenhum chegará à tua tenda. E se chegar, você não será atingido. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus dias. Essa é uma boa palavra? Essa é uma boa palavra. Eu quero declarar na sua vida, em nome do Senhor Jesus, que você vai sair desse momento de turbulência muito melhor do que você entrou. Porque Deus te dará planos, Deus te dará projetos, Deus te dará ideias, Deus renovará o que você vive para que você possa experimentar um novo tempo. Essa é uma boa palavra. Amém? Mas você precisa ficar com aquilo que Deus declara. Se a palavra do Senhor diz que ninguém te poderá te resistir, e da mesma forma que ele foi com Moisés, ele será contigo, eu preciso ficar com a palavra de Deus. Mas para eu ficar com a palavra de Deus, eu não quero que você seja um ignorante na informação, mas eu quero que você seja seletivo no que você escuta. Amém? Seja seletivo no que você escuta. Começa a filtrar e entender quem é que de fato pode ter uma influência naquilo que está falando sobre sua vida. Amém? É um tempo de você olhar na sua rede social, e eu ouvi o Márcio de Michele falando isso, eu quero replicar aqui. É o tempo de você olhar na sua rede social, veja dos seus amigos virtuais quantos são positivos, quantos estão declarando vida, quantos te influenciam e te levam para viver uma expectativa nova. Queridos, se não está te fazendo bem, remova. Amém? É melhor ter 10 amigos virtuais que são bênção na sua vida do que ter 5.000 que não te oferecem nada. Porque tudo que você lê vai fazer parte do seu campo de conhecimento. Se é bênção, ótimo. Se não é, aquilo está gravado. Amém? Então está na hora da gente selecionar e filtrar. Porque a gente precisa sair do outro lado. E para sair do outro lado, eu preciso me alimentar de palavras boas. Eu não quero viver e trazer com que você viva um mundo de faz de conta.
Ah, pastor, que você está dizendo que não vai acontecer nada? Não, eu quero que você creia no seu coração que Deus vai te guardar. Amém? Que Deus vai te guardar. Que esse tempo vai passar e que logo, logo nós precisaremos de você, porque a palavra é: alarga as tendas da habitação. Por quê? Porque as pessoas virão. As pessoas virão. É um ambiente agora onde as pessoas reconhecerão. É um tempo de arrependimento. É um tempo de entender que a vida não vale absolutamente nada. E que ela termina. E termina de maneira invisível. Nós estamos lutando com um inimigo invisível. Que você nem sabe onde ele está. Medo de tocar numa maçaneta de porta. Medo de entrar num banheiro público. Medo de segurar num carrinho do supermercado. É um inimigo invisível. E a gente começa a entender que a vida ela termina e termina de forma repentina. E terminar essa vida sem Deus não vale a pena. É importante que é um tempo de nós nos prepararmos como igreja para receber as pessoas que vão entender isso. É um tempo de nós nos consolidarmos. Então, em Josué 1:8, ele dá uma receita, dizendo assim: não cesse, André, de falar nesse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Não é apenas falar, mas meditar e trazer instrução a partir do entendimento, a partir da verdade revelada. Não é apenas dizer versículos isolados, mas compreender como essa instrução pode transformar a realidade de alguém. Porque ele está dizendo assim: tenha cuidado para fazer tudo quanto nele está escrito. Ou seja, não posso me viver a minha vida de qualquer forma. Existe uma instrução, existe um modus operandi para eu viver, existe uma maneira em que eu devo me comportar. Deus está dizendo. Então, se você se submeter a isso, farás prosperar o seu caminho. É um tempo em que as pessoas estão falando sobre a crise. Essa palavra está dizendo que se você se submeter à instrução de Deus nesse tempo de informação em que você vai assumir a liderança, você vai prosperar nos seus caminhos. Você vai avançar nos seus caminhos. Isso é para quem? Isso é para quem tem fé. Pega essa palavra aí. Isso é para quem tem fé. Amém? Você pode ficar com as notícias de crise ou você pode ficar com os sonhos de Deus. Amém? Eu decido os sonhos de Deus. Então, não te mandei eu. Olha Deus dizendo para mim: seja forte e corajoso. Então, Deus tem um conselho para nós. Olha, não deixe de falar na minha palavra. Não deixe de falar na minha palavra. Filho, medite nela, porque é justamente nela que vai estar a vitória. Onde é que vai estar a vitória? Na palavra de Deus. A vitória vai estar na instrução de Deus, é o posicionamento, é a maneira. Então Deus é enfático dizendo: seja forte e corajoso. Mantenha-se em fé, mantenha-se determinado, mantenha-se rompendo, mantenha-se acreditando, mantenha-se alimentado pela palavra e você vai sair do outro lado. Amém? Então, eu vim nessa manhã de domingo dizer para você: existe sim esperança. E a nossa esperança está em Deus. A palavra do Senhor diz: ainda que uma árvore seja cortada, ela renascerá. Amém? Aos cheiros das águas, ela brotará. Se discerne isso, o amas, está enfermo. E Jesus volta. Ao retornar, alguém diz para ele: morreu, não precisa mais. E Jesus fala: ok, Lázaro, remova a pedra, saia daí, remova as faixas. Vem, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Ou seja, nem a morte pôde parar o processo de Deus. Então, eu quero alimentar você em fé. Eu quero alimentar você em esperança. Eu quero alimentar em você em convicção. Eu quero alimentar em você e que a dúvida hoje não ocupe lugar no seu coração. E que o medo não ganhe lugar na sua casa. Ei, você é líder da sua casa. Amém? Homem, mulher, filho, vocês são líderes da sua casa. Líderes espirituais. Amém? É um tempo de nós reunirmos em família e começarmos a orar. É um tempo de nós reunirmos em família e começar a liberar decretos espirituais. É um tempo de nós unirmos em família. Você que tem empresa, é um tempo de você ir na sua empresa e liberar a palavra. É um tempo de você, de fato, mudar o céu que você está vivendo. Porque a palavra diz: ninguém te poderá te resistir todos os dias. Amém? E eu finalizo aqui
dizendo: lembre-se que você é forte e corajoso em Deus. Não conte com você apenas. Conte com Deus. Traga a Deus sobre a sua vida, traga a Deus sobre esses princípios, traga a Deus sobre a sua realidade, porque se você entende isso, você vai vencer o medo. Se você entende isso, você vai ser ousado, você vai ser destemido e o nome do Senhor Jesus será glorificado através da sua vida. Amém? 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 Que seja uma semana poderosa, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana repleta de manifestação do favor dele. Que seja uma semana onde você possa visualizar a forte mão do Senhor sobre a sua casa. Que seja uma semana em que você possa visualizar as respostas de Deus sobre sua oração. Que seja uma semana em que a sua família possa experimentar tempos de refrigério. Que seja uma semana onde você organize a sua vida, organize as suas emoções, as pendências emocionais que não foram resolvidas do passado. Que seja uma semana onde isso seja resolvido. Que seja uma semana onde espiritualmente você encontre o seu melhor momento, em que você se ressurja em Deus como de fato você deveria ser sempre. Que seja uma semana onde você possa experimentar milagres sobrenatural, onde os seus decretos possam ganhar vida. Que seja uma semana poderosa, onde a manifestação de Deus preencha todos os espaços. Assim eu declaro, assim eu profetizo, assim eu concordo com a palavra de Deus, que ninguém te poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como ele foi com Moisés, ele será contigo. Não te desamparará e não te deixará. Essa é uma boa palavra para você em tempo de aflições. Amém? Amém? Amém?